Olá pessoal, tudo bem? Em nossa última aula do módulo 1, nós conversamos sobre as lâmpadas refletoras halógenas. Cada lâmpada refletora tem um determinado grau de abertura de luz. Você sabe o que serve? Para que serve esse grau? Você sabe como utilizar esse grau em seus cálculos? Como dimensionar uma lâmpada em função do seu ângulo de abertura? Eu sou o professor João Gabriel, do CEILUX, Centro de Excelência em Iluminação, e essa é a nossa 9ª aula do módulo 1, Iluminação, Arte e Tecnologia, da lamparina aos LEDs. Se você está nos acompanhando e está curtindo nossas aulas, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal do YouTube, clicando nesse ícone aí, inscreva-se. Assim, você estará apto a receber em primeira mão os nossos cursos, as nossas dicas de iluminação, todos os nossos vídeos. Toda lâmpada refletora, em seu catálogo, no catálogo do fabricante, ele apresenta o valor de intensidade luminosa dessa lâmpada. Então nós vamos usar primeiramente este valor de intensidade luminosa dessa lâmpada em candela para calcular o índice de luminância em uma determinada superfície. Então você conhece, se a gente utilizar aquela lei universal da iluminação, nós podemos então dividir o valor desta intensidade pelo quadrado da distância do ponto de luz até a superfície para chegarmos ao resultado do nível de iluminância. Então, utilizando o valor de intensidade que é especificado no catálogo e dividindo pelo quadrado da distância, nós ficamos sabendo qual é o índice de iluminância em uma determinada área. Por exemplo, vamos ver o exemplo a seguir. Imagine que a minha lâmpada tenha um índice ou tenha um valor de intensidade luminosa de 1000 candelas. Este é o valor de intensidade que você consultou para aquela lâmpada refletora que tem um determinado ângulo de abertura e esse valor de 1000 candelas você olhou no catálogo. E essa lâmpada está posicionada a 1 metro de uma superfície. Então imagina, você tem uma lâmpada, ela tem 1000 candelas de intensidade e está a 1 metro de um plano. Então se você dividir essa intensidade de 1000 candelas pela distância D, que é 1 metro ao quadrado, então você vai ter ali, naquele ponto focal onde a lâmpada está direcionando a luz, 1000 dividido por 1 ao quadrado. Então você vai ter 1000 lux. Normalmente, quando nós estamos utilizando lâmpadas refletoras, a gente utiliza muito essa lâmpada para fazer uma iluminação de destaque. A iluminação de destaque acontece quando você tem de 3 a 5 vezes o índice de iluminância geral de um espaço. Então imagine que você tem aí um espaço com 300 lux. Você consegue fazer uma iluminação de destaque, destacar um produto, dar uma luz que dê uma visualização diferente em um produto, com valores a partir de 900, 1000 lux, que é 3 vezes o valor médio. Então essas regrinhas são interessantes. Primeiro, se você quiser fazer uma iluminação de destaque, você vai trabalhar com 3 a 5 vezes o nível de iluminância geral. É claro, se você tiver 4, 5, 10 vezes no valor do destaque, na iluminação de destaque, 5, 10 vezes a mais do que o geral, maior destaque você vai dar na sua iluminação. Entretanto, não é necessário comprometer tanto a energia para dar um destaque a um produto. Então vamos repetir, nós estamos fazendo uma iluminação de destaque utilizando uma luz refletora. Esta lâmpada tem 1000 candelas e ela está a 1 metro de distância desse produto. Então, se nós usarmos a lei universal da iluminação, nós vamos fazer a continha 1000 dividido pela distância ao quadrado, por 1 ao quadrado. Então, eu vou ter naquele produto 1000 lux. Muito bem, se a minha iluminação geral é de 300, esses 1000 lux já são suficientes, então, para dar o destaque em função do meu entorno que está com 300 lux. Então, a primeira maneira de se trabalhar com uma lâmpada refletora é analisando o valor da intensidade.
e dividindo o valor da intensidade pelo quadrado da distância, você vai ter o nível de luminância, você vai ter quantos lux vai ser aplicado num determinado ponto com o uso daquela lâmpada. Mas atenção, essa regra só vale quando a intensidade for perpendicular ao plano. Então nós estamos simplificando e imaginando que a luz ela está incidindo de forma perpendicular a um plano. Então essa é a primeira maneira de se trabalhar com uma lâmpada refletora. A segunda maneira é analisando então o ângulo de abertura dessa lâmpada. Normalmente nós temos lâmpadas de 4, 8, 24, 36, 60 graus. E como é que eu trabalho com esse ângulo? Muito bem, é muito fácil de entender que quanto mais fechado esse ângulo, menor vai ser a área de abrangência dessa lâmpada. Imagine então que eu queira iluminar um quadro, utilizando uma lâmpada refletora. Imagine que eu tenho então um teto, eu estou com uma lâmpada refletora embutida nesse teto ou nesse forro, e essa lâmpada está direcionada para um quadro. Nós vamos sempre dimensionar a lâmpada de tal forma que a ogiva de luz produzida por essa lâmpada seja maior do que a área ou que a linha, ou que seja maior do que o quadro que eu quero iluminar. Então, se eu tenho, por exemplo, um quadro com 1 metro, eu devo ter uma luz que produz uma ogiva maior do que 1 metro. Ou eu posso ter várias lâmpadas que somadas, que seus ângulos, suas aberturas, sua luz produzida somadas, proporcionem uma luz uniforme nos meus quadros. Eu tenho visto muita imagem onde a pessoa vai iluminar um quadro e aparece simplesmente uma luz dentro do quadro, o quadro é muito maior do que a luz produzida pela lâmpada. O que aconteceu nesse caso? O que acontece na maioria das vezes é que a lâmpada tem um ângulo de abertura menor do que aquele necessário para cobrir toda a área do quadro. Uma regra interessante, quando você estiver fazendo iluminação de quadros a partir de uma lâmpada posicionada no teto, a distância da lâmpada até a parede, ela deve ser de mais ou menos aproximadamente meio metro. Isso para uma situação regular de pé direito de 2,80, 3, 2,60, que é um pé direito convencional. E o valor deste ângulo da lâmpada, ele tem que ser dimensionado em função dessa área que eu preciso de cobrir. Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma lâmpada que vai ter um determinado ângulo de abertura. Veja nessa figura aqui ao lado como é que eu calculo o valor do diâmetro produzido por uma lâmpada. Observem aqui que quando eu direciono a lâmpada para o plano horizontal, nós podemos criar um triângulo. Esse grande triângulo que vai ter esse ângulo superior em cima aqui vai ser o ângulo de abertura da lâmpada. Agora, se nós tomarmos apenas a metade desse grande triângulo, nós vamos ter o ângulo alfa, que é o ângulo de abertura da lâmpada, dividido por 2. Vamos ter essa distância, essa altura, que é a altura da lâmpada até a superfície, e vamos ter o raio, que é a metade do diâmetro. Então, a gente pode, usando uma função trigonométrica simples, estabelecer ou observar que o diâmetro produzido por essa lâmpada vai ser igual a 2 vezes a distância vezes a tangente de alfa sobre 2. Então essa regra é muito simples e muito fácil da gente utilizar. Se você quiser então conhecer qual vai ser o diâmetro de luz produzido por uma lâmpada, basta utilizar essa regra. O diâmetro vai ser igual a 2 vezes a altura vezes a tangente de alfa sobre 2. Vamos fazer um teste, então. Vamos fazer um exercício prático. Então, imagine que eu esteja com uma lâmpada. Essa lâmpada tem um ângulo de abertura de 60 graus. E ela está posicionada no teto, iluminando um quadro, por exemplo. Como é que eu faço para calcular o diâmetro que essa lâmpada, dessa ogiva que essa lâmpada vai apresentar aqui no meu quadro? Então, eu vou pegar a metade do ângulo dessa lâmpada. Então, se a lâmpada tem 60 graus, a metade é 30 graus. E eu vou calcular, então, a tangente de alfa sobre 2, a tangente de 30, 0,54. Supondo que a distância dessa lâmpada até o meu quadro é de 1 metro, o diâmetro vai ser 2 vezes 1
que é a distância, vezes 0,54, que vai ser a tangente de alfa sobre 2. O que daria, então, uma ogiva de mais ou menos 1,10. Muito bem, se eu sei que essa ogiva tem um diâmetro de 1,10, eu vou instalar, então, por exemplo, uma lâmpada a 90 centímetros da outra, ou seja, a mais ou menos 90 a 80% do diâmetro. A distância entre as lâmpadas no teto vai ser de mais ou menos 90 a 80% do diâmetro da ogiva. Então, se eu tenho um quadro, por exemplo, com 2 metros, eu posso instalar 3 lâmpadas iguais a essa, com um diâmetro, com um ângulo de abertura de 60 graus, e aí eu vou poder direcionar essas lâmpadas de tal forma que eu consiga, com as 3 lâmpadas, produzir uma iluminação uniforme no meu quadro. Ok? Você que ficou comigo aqui até agora, não se esqueça de clicar aqui embaixo no inscrever-se. Inscrevendo no nosso canal, você fica apto a receber em primeira mão os nossos vídeos, as nossas dicas, os nossos cursos de iluminação. E se você tiver alguma dúvida, mande seu e-mail para mim. O meu e-mail é treinamentos@ceilux.com.br. Um abraço e até o nosso próximo encontro.